Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tô Pensando Ainda. Eu me chamo Patrick e agora eu chamo Wesley. O que você tá pensando hoje? Muito boa noite, gente. Hoje eu tô pensando que nós temos um convidado para lá de especial, o Renan Schwingel, meu colega de muitos anos, formado em jornalismo pela UFSC, autor do Fazendo a Diferença, e hoje ele está aqui para falar com nós sobre comunicação, e ele vai se apresentar agora aqui para vocês, e a gente vai desenrolando os assuntos ao longo do podcast. Seja muito bem-vindo, Renan. Eu estou pensando na gratidão em ter sido convidado. É nisso que eu estou pensando, mas também pensando em uma frase que eu trago no livro que você, Wesley, citou. Cada ano é um ciclo com 365 chances para a gente fazer a diferença. Essa frase que está no livro, #Fazendo a Diferença, lá de 2018, mostra para mim que muita coisa mudou no meu pensamento, mas nem tudo, porque muita coisa permanece. E uma dessas coisas é reconhecer e valorizar o trabalho de quem usa a internet para falar coisas boas, para disseminar boas ideias e para justamente fazer a diferença. Quantas conversas nós já tivemos nesses mais de 7 anos de amizade, não é mesmo, Wesley? Sobre futuro, sociedade, filosofia e também, claro, comunicação. Admiro também esse entusiasmo do Patrick, é uma pessoa que tem muita personalidade, que tem muita autenticidade e originalidade para trazer suas ideias à tona e que, assim como Wesley, é um ávido leitor, eu já percebi nesse tempo que te conheço, e dou parabéns a você por também ter ideias que contribuem com tanta gente que está precisando e que merece ouvir um conteúdo de qualidade. Então, meu agradecimento a vocês, meu agradecimento ao público, eu espero que vocês gostem dessa conversa. É uma grande honra, cara, receber você aqui essa noite, tenho certeza que vai ser especial. Nós estávamos conversando ontem sobre isso, sobre os momentos da vida, né, cara, que apresenta pessoas que a gente não está esperando que vai conhecer, né, Wesley? Isso mesmo, a gente conversou um pouco ontem à noite sobre isso, e a gente falou sobre esse encontro que a gente teve, e claro, eu e o Renan, há mais de 7 anos aí de amizade, e a gente sempre consegue contribuir um com o outro, e também movimentar o conhecimento, e principalmente contribuir com outras pessoas também, né, Renan? Você também está sempre trazendo coisas novas nas redes sociais, para a sociedade, com o seu livro também, e eu acho isso muito importante, e principalmente nessa parte de comunicar. Hoje a gente sabe que a comunicação ela é algo essencial, e tem se tornado cada vez mais primordial você saber se comunicar. A gente tem acesso a muita tecnologia, a muita informação, só que muitas vezes essa informação ela não é comunicada de uma forma correta. E eu queria saber a tua opinião referente à tecnologia e a forma com que as pessoas estão comunicando hoje com esse acesso a informações rápidas e muitas vezes que não tem muita criticidade e autoavaliação. Um acesso maior à informação, com mais ferramentas, com celulares mais modernos, com mais lugares online disponíveis com conteúdo, não é algo que, consequentemente, vai ter sempre pessoas melhor informadas. Ou seja, mais informação disponível não significa que a galera vai ser melhor informada. E para falar sobre isso, respondendo a sua pergunta, eu tenho que voltar ao curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me graduei, porque a gente ouvia muito sobre o trabalho do jornalista, o jornalismo como um quarto poder, o jornalismo como um guardião da democracia, os jornalistas como profissionais a serviço das pessoas, a notícia como algo que tem uma estrutura com o que a gente chama de lead, que é o primeiro parágrafo que vai destacar onde foi, como foi, quando foi, com quem foi, principalmente, e com outros parágrafos complementando as informações. A gente aprendia sobre estrutura, a gente aprendia sobre conceitos da profissão, a gente aprendia sobre referências boas
no telejornalismo, no radiojornalismo, no jornal escrito, o famoso impresso, que hoje está em franca decadência, tem cada vez menos publicidade nos jornais impressos. Existe uma pesquisa que fala sobre isso, sobre a quantidade de anunciantes em cada mídia. Enquanto a televisão também teve uma queda, anúncios em cinema também, a gente vê um declínio maior no jornal impresso. Já as redes sociais sobem nessa lista e chegam às primeiras posições, mostrando que as pessoas estão se informando mais e mais através das redes sociais. Mas eu não acho que isso significa uma correlação entre se informar melhor. Quantidade nem sempre significa qualidade. E é isso que eu acho que nós podemos nos atentar. Se uma rede social está disponibilizando uma informação, o algoritmo te mandou, tem alguma palavra-chave aí impactante, tem um clickbait, isso está cada vez mais comum, é muito comum no YouTube, inclusive. Se a pessoa se sente emocionada lendo aquilo, muitas vezes ela não vai parar e refletir sobre a veracidade daquela notícia. Tem uma página no Facebook que frequentemente aparece conteúdo para mim sobre ela e claramente são notícias falsas, que distorcem aquilo que aconteceu, usar uma imagem, usar algo que aconteceu e mudar o final da história. É isso que essas e algumas páginas fazem em várias redes sociais. Então, quando nós recebemos uma notícia falsa, a gente consegue identificar, percebendo alguns gatilhos e principalmente muita adjetivação, muito dar qualidade ao que está sendo proposto ali. Isso não é notícia, isso é uma falácia. Mas quando a gente não tem discernimento para entender, isso diz mais sobre a forma como o jornalismo atuou antes da última década do que nessa última década, nesses últimos 15 anos mais precisamente. Além, é claro, das questões de educação. Tem um termo chamado educomunicação. Essa ideia de você possibilitar uma educação que comunique, eu acho que falta muita referência para a gente poder diferenciar mais aquilo que é uma notícia falsa daquilo que não é. E eu acho que a gente pode pensar, inclusive, e considerar que a notícia falsa nem é uma notícia. Ela é uma falácia com aparência de notícia. E isso é algo muito pouco falado. Notícia falsa, fake news. A minha convocação, não é nem um convite, é uma convocação para a galera que vai ouvir, é que a gente pense sobre o uso e reconsidere o uso do termo fake news. Porque a maioria das pessoas não vai saber do que se trata, e é um termo que eu mesmo acho que a gente pode refletir sobre para trazer algo mais brasileiro, algo um pouco mais próximo da nossa realidade. Notícia falsa talvez não seja o ideal ainda, mas uma falácia com aparência de notícia, pelo menos conceitualmente, eu acho que se encaixa bem. Então, Wesley, a minha resposta sobre o uso da tecnologia para nos informar é que falta muitas vezes um conjunto de referências que possibilite que a gente entenda melhor como diferenciar essa falácia com aparência de notícia, a popular fake news, de uma notícia legítima, que tenha uma estrutura, que tenha informações sobre como foi, quando foi, onde foi o fato relatado, e que a gente possa identificar melhor aquilo que está sendo apurado. Por outro lado, eu não sou um saudosista, alguém que discorda do uso de rede social para se informar, porque eu também faço isso. E se alguém fala que não faz, existe uma boa chance de ser uma tremenda hipocrisia. Então, que a gente possa usar as redes sociais a nosso favor, começando pela valorização de conteúdo de qualidade, talvez aprofundando isso de uma forma que a gente encontre novas formas de se informar e que a gente, de fato, estenda a mão para quem está fazendo conteúdo de qualidade e denuncie quem não está, quem está construindo essas farsas com vestimenta de notícia. Verdade, cara. Tanto que a internet, nós podemos considerar ela semelhante a uma selva. Quem entra ali, se fizer muito barulho, não se cuidar, é pego pelos bichos selvagens, cara. Quem tá ali, cara, tá atrás de curtida, engajamento a qualquer custo, tanto por trás de mentira, difamação, pega as polêmicas gerais, assim, que estão acontecendo e distorcem já para conseguir um engajamento a mais, como tu tinha comentado anteriormente. É isso que eles buscam, o engajamento. Então a gente teria que ter um certo cuidado com o que a gente faz na rede social para
não alimentar mais esses meios de falsa comunicação, igual você tinha falado anteriormente. E o que tu acha que seria possível fazer para combater isso? E será que não seria um certo interesse do próprio governo manter dessa maneira? Pergunta complicada. Porque eu acho que o governo está tentando, e tem esse papel, deveria ser a obrigação de todo o governo, usar a sua própria comunicação, a comunicação mais institucional, de uma forma mais ligada, mais atualizada. Tem governantes, às vezes eu bato o olho no Instagram de alguns, porque eu trabalho com redes sociais, eu presto serviços nessa área de edição de vídeo, produção de conteúdo, com gestão de redes, redação e foto, há muito tempo já, reportagem também, e é inevitável que eu dê uma olhada nas redes sociais de várias pessoas, inclusive pessoas da política, e identifique algumas tendências que não condizem com aquele espaço. Então, eu acho que se a gente está num espaço, a gente tem que entender a linguagem e a estrutura daquele espaço. Não adianta a gente postar vídeo muito longo no TikTok, porque o pessoal não vai assistir, o tempo de retenção é muito menor. Não adianta você ter uma empresa e postar no Instagram um vídeo de divulgação, um vídeo, não institucional, institucional geralmente é um pouco maior, mas um vídeo com um convite para conhecer o teu serviço, como eu mesmo hoje eu fiz para um parceiro meu que tem empresa. Você não pode estender muito, então entender a linguagem, o que eu acho que os governantes estão fazendo, usando a sua própria comunicação de uma forma mais atualizada. Sobre o ensinar as pessoas a como se informarem, eu acho que isso passa pelas estruturas de toda uma sociedade. A gente aí, se fosse culpa do governo, a gente teria que culpar o governo dos Estados Unidos, que lá tem ainda mais farsa com aparência de notícia, não vou falar fake news, como eu disse, sendo divulgada, que no Brasil proporcionalmente acho que é até maior, né? Não tem como medir isso, é apenas uma coisa aí que eu estou trazendo de forma empírica, mas eu acho que a gente pode opinar, porque tem muita coisa lá pautada nessas farsas, nessas falácias. Na Europa tem muita farsa sendo divulgada como verdade também, como fato, e as pessoas tomando como verdade. No Brasil tem também, mas eu acho que é em toda a América, acho que é na Europa, na Ásia, na Oceania, enfim. A gente poderia fazer uma viagem pelos continentes apontando um político que foi eleito disseminando essas falácias, ou ainda apontando alguém que está se valendo disso, algum influenciador. Tem alguns canais aí no YouTube, em especial um, que costuma fazer uns baits que são, olha, bem chatos, hein? Que você olha o vídeo e não tem nada a ver com aquilo que está sendo colocado. Eu falei umas, talvez eu deveria ter dito 1 milhão. Brincadeiras à parte, não, eu sei que não é apenas um, mas a gente para de assistir algumas coisas porque é tanta bobagem que é colocada na forma de clickbait ali no título do vídeo, e as pessoas fazem isso sabendo, querendo emocionar. Nas outras redes sociais, como essa página que eu falei na resposta anterior, que divulga falácia como forma de notícia, também é a mesma coisa, você chama a atenção, você emociona. Eu não acho que o governo seja o principal agente, não, para emocionar as pessoas. Eu acho que a ausência dele em proporcionar uma educação para a comunicação, historicamente pode ter sido, mas não só do governo brasileiro. Eu acho que isso cabe aos Estados Unidos, a países da Europa, a outros países aqui, da América também mesmo, sabe? Acho que isso é um fenômeno global, uma questão mais humana de a gente querer acreditar. Porque como seres humanos, a gente gosta bastante de acreditar. Inclusive, essa questão que você falou dos títulos dos vídeos, eles estão cada vez mais frequentes. E tem um ponto que é importante a gente ressaltar aqui, que é o motivo de que esses títulos estão começando a aparecer mais e mais nos vídeos de influencers, em redes sociais. E um dos principais motivos disso acontecer é a ansiedade que as pessoas têm de consumo, de conhecer rápido as coisas e ter uma informação pronta, e a falta de criticidade, que foi algo que eu tratei num vídeo que eu fiz recentemente. Eu falo isso porque muitos assuntos hoje gravados em redes sociais, no YouTube, eles são muito rasos. Eles não ensinam de verdade. O que a gente vê nesses vídeos normalmente? A gente vê informações fracas,
de alguém que sabe, né, Renan, comunicar muito bem. E por que que isso faz tanta diferença para quem assiste? Porque quando você sabe exercer uma comunicação eficaz e você sabe tocar nos pontos onde você vai influenciar as pessoas que estão assistindo, você consegue trazê-las para perto, mesmo que o conteúdo apresentado ele não seja de extrema qualidade. E aí a gente pode citar vários exemplos, claro, a gente está na era da informação/desinformação e cada vez mais a gente vê isso. Uma coisa que eu vejo bastante, eu participo de uma comunidade de investimentos. E normalmente, quando algum analista publica algum texto de análise, as pessoas elas ficam muito perdidas. Elas não conseguem ler aquele texto e compreender a fundo o que ele quer dizer, a linguagem que ele está tratando. E eu arrisco dizer aqui que esse é o mal de muitas pessoas hoje em dia. E por que eu falo isso? Renan, você comentou sobre a questão de comunicar em algumas redes de forma mais rápida, porque o consumo nessas redes ele tende a ser mais rápido, como o TikTok. Vídeos mais curtos e que trazem bastante dopamina no cérebro. As pessoas, elas acabam acostumando com essa informação rápida e muitas vezes rasa, e elas acabam perdendo o senso crítico e de análise. Vejo muito isso porque é muito fácil você assistir um vídeo de alguém explicando de uma forma simples um assunto teoricamente fácil de ser tratado, com uma bela comunicação, com uma bela fala. Agora, quando você transmite isso para um documento, onde você precisa ser mais técnico, todo esse entendimento ele acaba se perdendo ao longo da leitura. E isso é o que eu tenho falado ultimamente, que é a falta de criticidade nos momentos de leitura, nos momentos de assistir um vídeo, nos momentos de analisar algo. Eu percebo que falta cada vez mais a criticidade nas pessoas e principalmente nessas gerações que estão vindo agora. O que você pensa, Renan, sobre essa parte de comunicar muito bem, utilizar essa comunicação para trazer as pessoas para perto, mesmo que o assunto ele não seja de qualidade, e se aproveitando principalmente dessa falta de criticidade das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo? Quando a gente observa um canal no YouTube que, além do clickbait, tem uma aparência muito interessante, nós temos aí algo sobre semiótica. No jornalismo a gente tem disciplina disso. Nós percebemos algo sobre a aparência, sobre o que aquilo está ilustrando. Eu costumo ver diferenças na arquitetura ao longo dos anos. E eu acho que a diferença na forma como nós enxergamos as coisas também muda. Se você pegar o visual da internet de 15 anos atrás, com o Explorer ali, com aquele fundo lá com o campo esverdeado, o design das logomarcas do pacote Adobe, da Microsoft, tudo isso mudou. Até num contorno você vai ver mudança. Muita coisa ficou um pouco mais sutil, com uma impressão de leveza um pouco maior, com uma impressão de fluidez um pouco maior. E essa impressão de fluidez, de movimento, se encaixa, no meu entendimento, nessa necessidade de fazer as coisas fluírem mais e mais rápido. Acho que essa rapidez ela é inevitável frente aos avanços da tecnologia em uma sociedade. Para mim, isso também é uma questão humana. Então, não é algo que pode ser parado. Bauman, um autor que eu gosto, sociólogo polonês que foi perseguido, depois lecionou em universidades em outros países por conta das pressões que sofreu, era alguém de uma extrema inteligência, ele mesmo teve aí um relacionamento de muitas décadas, mas ao mesmo tempo conseguiu perceber o amor líquido, a modernidade líquida, a economia em transição. Falava sobre como a sociedade capitalista passou do modelo fordista para outros modelos na linha produtiva, onde a forma de produzir e armazenar as coisas na fábrica se tornou muito mais diferente, muito mais compartimentalizada e muito mais ágil em vários sentidos, com o apelo à tecnologia.
Para mim, isso indica que muitas coisas se tornaram inevitáveis e que essa fluidez que vem da necessidade do mais rápido, que quer produzir, como já era produzido no Fordismo, mas com mais intensidade e mais nichos, isso reflete para mim em toda a sociedade. Bauman fala que isso reflete nas fronteiras, na percepção que nós temos de fronteiras, que levam ao que é chamado de globalização. Tanto que mesmo hoje, em um movimento anti-globalização que acontece na política, nós percebemos que a velocidade das tecnologias não cessaram. Pelo contrário, continuaram avançando. O que é que isso significa para mim? Significa que quando a gente percebe nichos em maior quantidade do que nunca antes nós vimos, quando a gente percebe compartimentos de informação e de produtos em muito maior quantidade que antes, em todos os momentos da história, e com uma velocidade produtiva, agora com auxílio de novas ferramentas informacionais, robôs, que configuram algo nunca visto na humanidade até então, é inevitável que a gente tenha o quê? Reflexos sociais disso. Como o uso do celular numa rede social, onde nós vamos querer ver vídeos mais curtos, para aumentar até mesmo essa sensação de produtividade. Então, eu acho que isso vem de dentro da linha produtiva para o exterior, e não algo que começa aqui no nosso celular e que a gente pode parar de alguma forma, porque a gente não vai conseguir parar a linha produtiva. Se a linha produtiva para, não tem mais sistema econômico da forma como a gente conhece, as prateleiras ficam vazias, a gente vira, né, uma situação caótica, e eu acho que entender o sistema econômico onde a gente está é justamente a base para a gente entender que esse pessoal que está querendo um vídeo mais curto, muitas vezes eu me encaixo nessa categoria por querer ver algo assim um pouco mais breve, algum conteúdo que tenha não 1 minuto, ou 10 minutos, ou 1 hora, mas 15 segundos, como uma forma de poder receber e ter uma sensação que se alinha instintivamente àquilo que a sociedade está produzindo. Tanto que essa vontade de ter um iPhone cada vez melhor, de ter um celular cada vez melhor, também alimenta. E se retroalimenta junto com a linha produtiva cada vez mais ágil e com cada vez mais nichos. Vou dar um exemplo do que você falou sobre pessoas que falam bem, mas que não necessariamente têm um conteúdo de qualidade. No Instagram, a gente pode seguir um personal trainer, ao mesmo tempo que a gente pode seguir alguém que vende suplemento de proteína, e ao mesmo tempo que a gente pode seguir a academia que nós gostamos. Dentro da academia que nós gostamos, eles também vão seguir alguém que vende suplemento, vão seguir um personal trainer ou vários, e vão seguir uma pessoa que é referência em alimentação, um nutricionista. Aí esse nutricionista vai seguir outras 10 academias, outros 10 vendedores de suplemento, que vão seguir outros 10 personal trainers e assim por diante. Cada uma dessas pessoas, o personal trainer, o nutricionista e a academia, faz um trabalho importante e que é um trabalho diferente um do outro, certo? Mas o que isso representa para mim? Que está mais nichado o conteúdo, que vai ter gente interessada nos 3, mas que a gente pode escolher agora com o Insta, com o TikTok. O Face está um pouco mais dando tchau, mas ainda está presente. No Twitter também dá para fazer isso. A nossa possibilidade de escolha é um reflexo dessa linha produtiva mais informatizada, mais robotizada, e que vai passando por transformações e mudando a nossa percepção de mundo. Uma percepção que o Bauman, sociólogo polonês, aponta que começou com a mudança no entendimento de como são as fronteiras, o que gera uma ideia global, e mesmo num momento mais anti-globalização, eu diria, politicamente falando, no mundo, essa tecnologia continua influenciando a nossa percepção, porque ela não vai deixar de fazer parte da linha produtiva e não vai deixar de refletir aqui naquilo que a gente está assistindo. Consequência disso, ou reflexão a partir disso, cabe aos pais dessa geração, Wesley, que você citou, essas novas gerações, também vejo essa preocupação, mas cabe a esses pais que muitas vezes tiveram aí uma vivência que era mais escrita e menos digitada, onde não existia celular. Eu tive meu primeiro celular com uns 15 anos, eu ganhei um presentão, era bem pequeno, eu fiquei super feliz. Para mim era uma novidade, então a maior parte da minha vida foi sem celular. E eu acho que cabe, então, às pessoas que tiveram essa vivência, explicar que o celular é um reflexo de uma sociedade pautada por um sistema econômico, que é mais ágil do que quando a gente nasceu,
ou que quando alguém que vai ser pai de uma criança nasceu, enfim, mas que não é tudo. E, sobretudo, ainda não demonizar que o vídeo curto exista, o vídeo mais breve, que a gente gosta de postar no nosso Insta. Eu já postei 1 minuto, 2 minutos, talvez seja curto ainda, 15 segundos, mas saber discernir aquilo que é verdadeiro do que é falso. Eu acho que isso é oportuno, porque ao mesmo tempo que eu, que também tive essa vivência de escrito, talvez seja uma qualidade que a gente pôde ter, né, uma coisa boa que a gente pôde ter na nossa infância, essa coisa de escrever bastante, digitar menos, né, nós três acho que tivemos um contato com essa questão dos livros, que eu sei que vocês são ávidos leitores, gostam bastante da literatura escrita. Acho que cabe a gente entender que vale mais ser multifacetado, assim, conseguir ver um vídeo curto, fazer um vídeo curto, mas também um texto longo. Já fiz TCC, 40 páginas de relatório, mais 40 páginas da reportagem, que foi meu TCC, uma reportagem multimídia, tá? É muito demorado editar um vídeo longo, assim como é muito demorado escrever um relatório, escrever uma reportagem, 11 páginas fiz também. Então, será que a gente não consegue fazer as duas coisas? Talvez seja porque nós estávamos mais acostumados e essa geração está com mais dificuldade mesmo. Mas aí eu acho que é só pais ou responsáveis, professores, em sua imensa responsabilidade de educar e ensinar, que vão conseguir trazer uma perspectiva que vai proporcionar aí uma ligação, uma conexão entre aquilo que é mais breve, aquilo que é mais efêmero e momentâneo, e aquilo que é mais longo. Claro, se atentando para informações corretas, preferencialmente. Muito bom, Renan. E, cara, é bom a gente lembrar, não sei se você que está ouvindo aí na sua casa já parou para pensar que nós estamos vivendo em um futuro praticamente inimaginável para pessoas de uns 50 anos atrás, até menos, que nós acreditamos que já seja uma alta evolução na sociedade, na capacidade de tecnologia, principalmente. E aí eu pergunto, cara, o que vai ser de nós daqui 20 anos? Será que nós vamos olhar para trás e vamos pensar tudo aquilo a gente acreditava que já era o futuro, e agora está chegando um grande futuro com a tecnologia IA. Essa tecnologia está trazendo uma grande mudança que a gente não está tendo noção total sobre o quão grande vai ser o impacto que ela vai trazer. Porque o que a gente está acessando, o ChatGPT e esses meios aí mais simples, principalmente o que não é pago, mas até o que é pago, é limitado. A verdadeira força mesmo ali da inteligência artificial, vocês acham que vai ser liberado? Cara, vai ficar guardado ali para os fortes, entendeu? Para os poderosos, principalmente. Eu tenho até um exemplo para refletir, assim, reflexão para vocês. Cara, eu tinha um parente meu esse tempo atrás que ele falou: é tão incrível isso que quando eu era pequeno, eu acreditava que aquelas caixinhas de correio, sabe? Eu abria, colocava a mensagem dentro, fechava e já aparecia lá do outro lado. Só que daí eu falei, mas olha o reflexo que a gente tem hoje. É um espelho. No celular a gente manda mensagem, é como se fosse uma caixinha de correio, cara. A gente fecha, pá, vai pro outro lado. Já pararam pra pensar nisso, cara? E Renan, como que tu acha que a influência da inteligência artificial, principalmente no seu meio também, do jornalismo e da vida atual das pessoas, cara, vai impactar tanto nessa que a gente fala, na linguagem, na comunicação entre outros idiomas? Como que tu acha que vai ser esse impacto fortemente? Para alguns ótimo e para outros péssimo. Eu já cansei de pegar veículos maiores, meios de comunicação brasileiros, esquecendo o comando que eles tinham dado para a inteligência artificial lá na manchete. Uma tinha aí uma notícia sobre a novela, outro era sobre um ator, e outro era na questão do jornalismo econômico. Pegando esse gancho, quem está ouvindo, muita gente não sabe, dentro do jornalismo, tem quem ame e tem quem não tenha uma visão muito boa sobre o jornalismo econômico, porque acha difícil mexer com números, não gosta muito. Cada um tem sua preferência em todo o curso. Acho que na medicina é assim, aí no direito é assim também,
vocês dois têm experiência também universitária, né, Patrick, não é mesmo, Wesley? Vocês tiveram umas vivências universitárias aí. Eu sei que o Wesley já me contou histórias sobre universidade, eu também já contei as minhas. Isso rende muito assunto, universidade sempre rende. Mas jornalismo econômico, eu tive como disciplina e eu gostava. Em um dos trabalhos, eu tive que fazer conta. Aí agora, que tem algo que facilita as contas e faz com que elas aconteçam no passe de mágica aos olhos de alguns, ainda que as informações nem sempre sejam revisadas, tem erros também que a inteligência artificial comete, e esses erros que a inteligência artificial comete podem estar numa manchete ou num texto inteiro que um grande jornal vai publicar porque o profissional não gosta das aulas de jornalismo econômico da faculdade. Por isso eu digo, ótimo para alguns, péssimo para outros. Ruim para quem lê nesse caso, se o profissional fugiu daquela aula e mandou tudo para o chat. E aí, se o chat passou a perna em você, porque você vai treinar a inteligência artificial, mesmo não tendo estudado profundamente sobre, já fiz o uso para entender essas ferramentas, para entender como é a produção de imagem através dessas ferramentas. Há diferenças para mim muito grandes no caso do ChatGPT entre uma imagem produzida ali e algo feito com uma estruturação manual de, por exemplo, alguém que trabalha com design gráfico. É uma coisa de qual eu sou entusiasta. Eu não gosto dessas artes que alguém vai mandar no comando para que seja produzido no ChatGPT, tá? Não soa, para mim, muito profissional. Estou falando isso como alguém que trabalha com a área, que trabalha com comunicação, e a comunicação visual importa. Então, falando do ChatGPT, já peguei diversas vezes isso acontecendo. Acho lamentável? Acho. Ah, mas será que é porque você percebeu ali o prompt sendo esquecido? Não, porque se isso virar tendência, vai desvalorizar ainda mais uma área que já está precarizada, que é a área das redações. Muita gente está saindo das redações de TV, das redações de rádio, das redações de outros veículos também. O impresso, então, nem se fala, tanto que os jornais impressos estão se transferindo, em parte, para os sites que são publicados nas redes também. Você vê aí um grande jornal, todos eles têm página no Insta. E é lá que eu vejo essas coisas acontecerem, né? Essa manchete feita no chat. Então, acho lamentável que a gente não consiga mais exercer a nossa criatividade. Não acho, porém, lamentável que a gente solicite ajuda às ferramentas para organizar nossas ideias, para visualizar aí possibilidades futuras com base naquilo que a inteligência artificial foi treinada para perceber, para nos ajudar a lembrar de um filme, de uma informação, conectar informações que podem nos ajudar, interpretar muitas vezes um exame, algo. Claro, nunca esquecendo da prudência de consultar depois um especialista. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil. O que eu acho que se torna lamentável é substituir toda a ação humana para produzir uma notícia e ainda esquecer de tirar no final. Poxa, daí você quer passar a vergonha completa, né? Profissional que faz isso. Estou falando com os profissionais que fazem isso. Tá? E isso não deixa também de ter a ver com essa linha produtiva mais e mais intensa, que rompe fronteiras em busca da produtividade. Então, nem sempre é responsabilidade do profissional. Falei isso numa live que me convidaram para fazer certa vez, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre os parâmetros que a gente está aprendendo desde a universidade, mesmo que o profissional em si não seja culpado, mas que alguém tenha mandado que ele faça assim para aumentar a produtividade. Existem dois cenários, tá? Nem sempre é o profissional, mas outros profissionais que estão, né, influenciando que assim seja em nome da produtividade. Eu acho que quando a gente percebe que as escolas de jornalismo estão carecendo de mais informação sobre inteligência artificial, estão discutindo muito temas que às vezes não têm tanta relevância jornalisticamente falando, e deixando de lado as redes sociais, o entendimento delas, a gente sai sem saber muitas vezes o que é o algoritmo, ou sai sem saber o que é o funcionamento de uma rede social, ou sai sem se perguntar por que é que a rede social
está sendo tão usada pelos jornalões, aí os grandes jornais, poderia citar uns 200 mais ou menos. Então, se a gente sai sem resposta para isso, fica maior a tendência a ver esses fenômenos aí de prompt sendo esquecido. Eu acho que está precarizada a redação, porque os salários são baixos, sim. Muita gente quer trabalhar por conta própria, porque tudo é em nome da produtividade, e aí, se não vai receber por isso, então vamos fazer do jeito que seja mais ágil, ou porque alguém está, né, influenciando a tal modo, e é uma situação que eu não acho tão legal, assim como eu não gosto de ver artes sendo produzidas totalmente por inteligência artificial e substituindo um trabalho que é mais original. Eu prezo muito pela originalidade, não é nada autêntico, às vezes é feio, às vezes tem um nariz no lugar aí da boca, às vezes tem aí o óculos no lugar do braço, né? Então, né, acho que a gente tem que ter um olhar crítico mesmo sobre isso. Você citou Bauman, né, falando sobre a modernidade líquida, a sociedade líquida e o amor líquido também. E eu fiz uma pesquisa recentemente, e lá em 2022, a principal utilização do ChatGPT, a inteligência artificial, era para correção de texto, né? Em 2024, 23, 24, a principal utilização da inteligência artificial foi para terapia, psicologia, nesse sentido. E os últimos relatórios que saíram é de que as principais pesquisas com a inteligência artificial são relacionadas ao âmbito amoroso. Então a gente vê uma evolução no sentido humano com a inteligência artificial. E a gente sai de uma correção de texto para um contato social amigável ou amoroso, que seja, que traga uma proximidade que muitas vezes uma pessoa real não traz. Eu penso que é algo a se cuidar, porque você está tentando se aproximar de algo que não é real e você está perdendo interações humanas. Hoje a gente vê cada vez mais dificuldade, né, Renan, né, Patrick, de relacionamento. Eu falo isso porque você não faz um amigo novo todos os dias, ou você está convidando cada vez menos os seus amigos para um café, para trocar uma ideia, para conversar. E a gente às vezes dá a desculpa, ou a gente usa o termo de que a gente está muito ocupado. Mas quando a gente precisa de algo, muitas vezes, em vez de a gente estar conversando com alguém, a gente está pedindo para o ChatGPT. Já vi e já fiz muitas vezes perguntas para o ChatGPT, por exemplo, de saúde. Muitas vezes ele vai lá, me responde, só que a gente tem que lembrar, ChatGPT ou a inteligência artificial, ela não é um médico. A inteligência artificial, ela não é o teu parceiro ou o teu amigo. E eu percebo que cada vez mais está se perdendo essa questão do relacionamento, do face a face, da conversa, do toque. Porque é muito mais fácil você conversar com alguém que te compreende de uma forma muito mais rápida e principalmente não discorda de você, do que às vezes de uma pessoa que, assim como você, tem defeitos e observa os seus defeitos. O que você vê e o que você acha dessa situação, pensando no contexto evolucionista do ser humano? Porque a gente sabe que a gente continua evoluindo. Antigamente, a gente tinha outros meios para conseguir a evolução. Hoje a gente tem meios mais atualizados e, como o Patrick mencionou, daqui a alguns anos, Deus sabe como vai ser essa questão da evolução. O que você pensa sobre essa questão? Olhando, claro, em cima da visão de Bauman, falando da sociedade líquida, que são relacionamentos muito mais frágeis e muito mais fracos no sentido emocional e de compreensão também. Bauman nos traz uma perspectiva onde as telas, elas significam um novo ator nas relações humanas, inclusive nas relações amorosas. Quando ele traz em Amor Líquido que a presença
das telas pode ocultar alguns elementos da pessoa que ela não deseja compartilhar e que ela pode encontrar nas telas uma artimanha para tal, isso traz uma reflexão que é muito profunda. Traz uma reflexão sobre a nossa própria identidade. O que a gente pode compreender é que as formas de relacionar mudaram muito nos últimos 10, 15, 20, 30 anos e continuam mudando. Só que eu acho, Wesley e Patrick, que a gente não pode pensar nessa mudança. Você usou o termo evolução, vou me dar o direito de usar o termo mudança, sem compensar ou sem refletir sobre os conceitos e saber e conhecer e quebrar tabus sobre o conceito de o que é um relacionamento aberto, o que é monogamia, o que é poligamia. São coisas que estão acontecendo, que fazem parte hoje com mais frequência das relações. Tem livro que fala sobre isso, eu li um recentemente, que falava sobre o que o autor considera prós e contras de cada estilo de se relacionar amorosamente com alguém. São conceitos que estão num grande mapa mental da forma como as pessoas estão se encontrando, estão se conectando, estão namorando, estão casando, se é que estão casando, porque o casamento também mudou. É na mudança de casamento que a gente vai pensar e ser convidado a lembrar da forma como hoje nós nos encontramos em relação a esses 20, 30 anos atrás. 20 anos atrás é 2005, Patrick. Não é mais 1985, Wesley. 20 anos atrás, eu estava acordando de manhã, assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, depois arrumando para ir para a escola. Cara, eu estava nascendo em 2005. Então, o Patrick estava nascendo em 2005. Veja só. Mas, Wesley, a gente tem quase a mesma idade, acho que nós estávamos talvez fazendo a mesma coisa. Mas, de todo modo, isso que eu estou trazendo é um exemplo da nossa vida, da minha vida, da vida do Wesley. O Patrick também percebeu muitas mudanças, com certeza, e as que não viveu, leu sobre, porque você é um leitor muito coerente, que gosta de pensar sobre aquilo que você lê, eu admiro isso. A gente viu a olho nu muitas dessas formas de se relacionar mudando. Você já ouviu falar no Tinder, Wesley? Já ouviu falar no Tinder, Patrick? Já ouvi. Então, diga, Wesley, já ouviu falar? Sim, eu ouvi falar e a gente sabe que é muito utilizado também, né? Muito utilizado. O que você percebe como um mecanismo frequente nesses aplicativos é passa para a direita, passa para a esquerda, gostou, passa para um lado, não gostou, passa para o outro, uma descrição com 2 linhas, 3, 4 fotos, quando tem, porque nem todo mundo tem, e uma conversa que hoje, com as relações mudando ainda mais, se tornando ainda mais rápidas, é uma conversa que quase nem existe no aplicativo, ela já é assim. Isso tem muita gente pensando e criticando, inclusive, em vários lugares, em várias obras, em vários posts. Chama no WhatsApp, chama no Instagram. O Instagram virou quase uma rede de relacionamento. E isso também faz parte da mudança, que, como eu disse, não vou chamar de evolução, tá? Me reservo o direito de chamar de mudança, que eu acho que é o que está acontecendo. Então, o aplicativo de relacionamento está se tornando quase inútil, vai ficar mais e mais obsoleto, na minha opinião. Anotem o que eu estou falando, quem está ouvindo aí. Vejam nos próximos anos se as redes sociais não vão aglutinar ainda mais coisas, ainda mais nichos, para que cada um possa continuar escolhendo o seu nicho, seguindo, conectando, com o elemento de inteligência artificial, sim, mais presente, e a inteligência artificial ajudando a pessoa a escolher, sem que ela precise nem passar para o lado. Se tornou chato e lento. Até isso que é tão rápido se tornou chato e lento para a maioria de nós na sociedade. Então, a gente não quer mais, enquanto sociedade, esperar aparecer alguém num aplicativo de relacionamento. A gente quer algo ainda mais breve. O que eu exemplifico como uma potencial resposta a isso das empresas que promovem aí aplicativos hoje. Uma conexão maior, aglutinando rede social com várias funções, com a ajuda da inteligência artificial. Hoje a gente abre o Google, já tem lá, quero saber no modo IA. É mais ou menos isso que eu acho que vai se aprofundar no Insta.
no Face, seja lá qual rede social surgir. Tá difícil competir com essas. O TikTok, eu acho que pode ter novas ferramentas nesse sentido, onde as pessoas já se conectam por interesses. O TikTok tem a conexão das pessoas acontecendo por interesses sem nem ter que esperar passar para o lado. A única diferença é que os aplicativos proporcionam contato por quilometragem, mas nem isso mais vai precisar. Então, quando o Bauman fala sobre esse amor líquido e critica as telas como uma potencial artimanha para que a gente se oculte, eu vejo nisso um reflexo de uma sociedade que quer ser mais rápida e de uma linha produtiva que acontece mais rápido. Bauman também falou, como já citei aqui, nesse encontro, sobre as percepções de fronteiras mudando e as mercadorias se tornando mais globalizadas e menos localizadas. Então, a gente tem contato com pessoas do outro lado do mundo hoje, nas redes sociais. E é por isso que elas vão aí englobar um espaço que ainda é usado, por exemplo, pelos aplicativos de relacionamento, na minha opinião. Acho ainda que, como nós três estivemos em uma certa palestra de um pensador que eu admiro muito, e a gente ouviu que pela primeira vez na sociedade a identidade está incluindo uma identidade política, uma posição política está sendo pela primeira vez na postura dele e de vários pensadores como uma parte crucial da identidade humana. Poxa, se essa parte da política está tão importante na nossa identidade humana, significa que os nichos estão fazendo parte mesmo, para valer, de quem nós somos. E se eles estão fazendo parte, é sinal que eles estão cada vez mais divididos e cada vez em maior número de compartimentos. Isso se aplica ao que eu falei antes, percebem? Sobre a gente seguir A, B, C e o outro seguir 10 tipos de A, de B e de C lá numa rede social. E você não... Pode falar, vamos lá. Pode falar. Você não pensa que, olhando pela ótica da sociedade líquida, do amor líquido, olhando pela ótica do que o Bauman escreveu nos livros, do que ele defendia, que os relacionamentos, tanto amorosos como relacionamentos de amizade, eles não se tornaram uma espécie de mercadoria? Por que eu falo isso? Vamos imaginar que você está com um celular. Você falou que tu ganhou teu celular, primeiro celular com 15 anos. Quanto tempo mais ou menos você ficou com esse celular? Uns 4 anos. Certo. E depois, quando você trocou esse celular, você pegou um celular novo, quanto tempo você ficou com esse segundo celular? Uns 3 anos. E quando você substitui esse teu segundo celular pelo terceiro, quanto tempo você ficou com esse terceiro celular? Aí a gente tem provavelmente o que está até hoje, por aqui, que eu tenho usado mais. Por que eu fiz esse questionamento? Porque os relacionamentos, eles estão acontecendo exatamente o que está acontecendo com os celulares, com as mercadorias, que é o quê? Cara, o meu celular ele não tá tendo o que eu preciso, ele não tem uma câmera boa, ele tá com pouca memória, ou ele não tem um som adequado, eu vou substituir. Aí você substitui lá com 4 anos de uso. Aí o teu segundo celular tu pega, mas daí lança um celular que é muito mais top, que tem uma câmera muito mais legal para você utilizar, ele tem mais memória, ele tem funções diferentes e você troca de novo. E eu percebo que tanto amizades como relacionamentos têm sido assim. É uma troca de mercadoria, porque quando aquela pessoa não tem mais nada para te oferecer ou mais nada para contribuir, no sentido humano, eu falo, né, porque todo mundo aqui tem a sua opinião, tem os seus erros e também tem os seus acertos e os seus defeitos. Então, pensando nesse lado humano, as pessoas elas estão sendo descartadas muito mais fáceis. Elas estão sendo substituídas muito mais fáceis. E essa visão que eu trago é justamente do que o Bauman trata também, como nos livros, como algo muito superficial. Você quer essa recompensa momentânea, que seria a dopamina, você quer uma pessoa que te traga soluções imediatas, que lhe traga um sentimento muito imediato e que simplesmente te faça feliz de qualquer jeito.
É a mesma noção do que a gente faz com os nossos objetos. Quando esse fone parar de funcionar, ou quando surgir um fone mais bonito, eu vou trocar. Quando num relacionamento, quando surgir uma pessoa aparentemente mais bonita, ou uma pessoa com status social um pouco maior, eu vou substituir. Então eu vejo que relacionamentos, principalmente olhando o momento que a gente está, eles não são produtos. Eles não são algo que você simplesmente descarta. Porque pessoas, elas não são descartáveis. Pessoas, elas são muito mais a parte de conhecer e de entender o que é bom e o que é ruim, que todo mundo tem, e utilizar isso para você conseguir evoluir com essa pessoa. Assim são as amizades, as contribuições, assim são os relacionamentos. É necessário, na minha visão, ter contribuições para que o casal ou as amizades evoluam para um patamar diferente e que não sejam jogados fora, às vezes, por uma opinião divergente. Ah, eu vou discordar do que o Renan falou, ele simplesmente não vai mais falar comigo porque a minha opinião foi diferente da dele. Ou o Patrick, eu fui contra uma opinião dele, disse que ele está errado, ele vai levar esse errado para o coração e simplesmente não vai mais querer falar comigo. Então eu vejo que as críticas construtivas, e principalmente a visão de construção de relacionamentos, elas estão muito frágeis, justamente por essa facilidade que você mesmo mencionou, de você passar a tela para um lado e passar a tela para o outro. O que eu quero te perguntar com isso é, você vê da mesma forma essa questão da substituição fácil de pessoas na nossa vida? Ou você acha que esse cenário, essa forma de agir, ela está correta na visão de como o mundo está tomando esse direcionamento, como as tecnologias estão trazendo esse novo direcionamento dos relacionamentos? Eu simplesmente acho que algumas coisas são inevitáveis, porque nós conhecemos mais pessoas do que outras gerações puderam conhecer por conta disso aqui, em muitos momentos. Porque na rede social você pode ter milhares de amigos. Creio que o limite do Face ainda esteja em torno de uns 5 mil. No Insta, muita gente tem milhões de seguidores. Tem pessoas com 40 milhões. Tem pessoas com 30, 400, 1.200. Eu tenho cerca de 1.800. Inclusive, quem quiser acompanhar e conhecer mais o meu trabalho, siga lá, @Renan_Schwingel. Lá eu falo sobre comunicação, falo sobre meu trabalho, falo sobre educação e um pouco da minha vida também. Se liga lá. E eu acho que algumas coisas são inevitáveis, Wesley, Patrick, porque nós temos mais pessoas no nosso entorno, ainda que seja um entorno virtual. Tanto que, para mim, vida real não é antônimo de vida virtual. Eu vou falar um pouco de como é para mim essa questão do virtual. Quando eu tinha 11 anos, eu tive meu primeiro blog sobre televisão. Eu sempre gostei de escrever. E lá eu podia escrever webséries, podia escrever aí sobre dramaturgia, tive a oportunidade de ter meu trabalho da época, um trabalho até bastante interessante para alguém daquela idade, onde eu estava buscando me desenvolver, sempre gostei muito da escrita. Tinha gente que gostava, a maioria pessoas com um pouco mais de idade, mas pessoas com quem eu me identificava naquele universo da blogosfera, no mundo dos blogs. Nós vivemos uma sociedade que tem muitos tabus e muitos problemas em entender os benefícios desse meio virtual, os benefícios que essa possibilidade de se conectar com pessoas parecidas podem trazer. Eu não acho que é algo totalmente negativo, não, porque eu vivi isso. E nas horas que eu não queria ficar fazendo vários nadas,
não estava na escola e nem estudando, no caso que a gente tinha tema para fazer, todos nós tivemos lição de casa, alguns legais, outros não tão legais. Eu não gostava tanto de matemática, mas eu gostava de português, espanhol, geografia, biologia. Eu, ao invés de ficar só assistindo Bom Dia e Companhia, que eu gostava também bastante, eu gostava, as visões da Raven, que passava depois do meio-dia, vocês lembram? Eu ia escrever histórias, imaginar, pegava referências, mas nunca copiei, sempre tentava me inspirar e escrever uma própria história. Escrevi várias, uma se chamava Sempre Com Você, falava sobre reencarnação, outra se chamava Românticos Demais, que falava sobre uma moça que tinha vários namorados. Outra que eu escrevi se chamava Cavaleiro Salvador, que era uma cidade fictícia em Minas Gerais e que tinha um cara com superpoderes. Não eram os mutantes, tá? Que essa não gosto. Nada a ver com os mutantes, mas ele tinha poderes também. Pelo amor de Deus, não confundam. Brincadeiras à parte, me trouxe muitos benefícios que eu aprimorei a minha escrita, mesmo que fosse digitada. Então, não tem a ver com caligrafia, que também é legal que a gente tenha uma letra bonita, claro. Mas eu não posso dizer que eu acho bom ou ruim, e sim inevitável, porque existiu um blog onde eu pude publicar meu trabalho. Tem gente que gosta de escrever fanfiction, tem gente que até hoje escreve web novela em blog, eu sei que tem menos fama do que na época, esse universo dos blogs já passou um pouco mais, é uma vibe meio 2010, eu sei. MTV teve sua fase, a galera comentava também, tinha muito blog sobre, acho que teve um auge aí, é a geração rebelde, né? Que assistia Rebelde, enfim, eu não assisti, mas também fiz parte dessa geração. Então, só para finalizar, eu acho que é inevitável que a gente conheça mais pessoas e que com isso, por consequência, acabe se distanciando e se afastando delas com maior intensidade, com maior frequência, tá? Acho sim que as relações amorosas, elas estão meio chatas, meio complicadas, tem muita gente se separando mais rápido, tem muita gente que um bloco lá no WhatsApp, acaba toda uma história, e aí é uma coisa um pouco rápida demais, tão rápida quanto a linha produtiva sobre a qual o Bauman falou, que se acelerou, e é tudo muito acelerado. Então, nessa coisa acelerada da vida, acho que as relações, os relacionamentos, eles não estão muito saudáveis, mas não porque as pessoas elas estão se enxergando umas às outras como objetos, até porque não tem amigos que não se enxergam como objetos, e eu acho que isso vale para todas as idades. Tem crianças que estão nascendo nessa década que eu tenho certeza que terão amigos aí por uma vida toda, assim como eu tenho, né? Estou aí falando com 2 deles, que eu espero que sejamos, né, em uma longa trajetória. Então, eu não acho que seja negativo, e eu não acho que sempre seja uma relação de mercado, porque há exemplos que mostram o contrário, mas talvez seja uma tendência maior nos relacionamentos amorosos, sim. Renan, você comentou sobre toda essa velocidade e essa evolução tecnológica. Tu não acha que nós estamos tentando acelerar o carro da sociedade além da sua capacidade? Porque o que a gente faz? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente manda na mecânica, faz uma revisão para garantir que tudo ocorra bem. Sem isso, às vezes dá uma falha mecânica, o que acontece? Perdemos o controle, desvia, entra em colapso, o motor funde. E se esse carro não for cada ser humano e não está preparado, a gente pega um carro que aguenta no máximo 80, vamos colocar 400 nele, ele vai aguentar ou ele vai colapsar? Tu não pensa que a sociedade também pode estar indo por esse caminho e chegar em um colapso? Tu não tem uma preocupação nesse ponto? Certa vez, eu estava falando com um amigo, nem vou dizer quem, fica no ar, um amigo que gosta muito de ler sobre filosofia, um dos vários. Esse gosta muito mesmo, pra caramba. Eu falei sobre comunidades agroecológicas. Eu gosto de ler sobre tudo. Sobre futuro, sobre mudança climática, sobre OVNIs, sobre vida fora da Terra, sobre o passado, presente e futuro. Acho que a gente está se movimentando aí dentro de uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, falando agora de um lado mais filosófico, que a gente tem muitas dúvidas e tem poucas respostas. E que bom, o problema é quando a gente tem muitas respostas. E falando sobre comunidades agroecológicas, eu levantei essa possibilidade de um colapso, mas
sem dar nome aos bois, porque eu sou um cara que não gosta de dar nome aos bois. Dentro da ufologia, que é o estudo dos OVNIs, que não é uma ciência, mas, e nem se pretende ser uma, ao contrário de alguns bobalhões que falam sobre o assunto, que ficam dizendo, pleiadiano, andromedano e tal, que querem vender curso, tá? Não é contra quem acredita, é contra quem está vendendo curso, e que eu sei, de bastidor, muitas vezes, que pode ser falacioso, porque a primeira menção a um Ashtar Sheran foi nos anos 40, no livro de um autor americano. E depois começou a ser popularizado, mas nunca tinha sido citado antes. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que a presença de grupos de Face, citando algumas figuras, reunindo pessoas por diferentes interesses, quando cai no âmbito da crença, pode ser mais perigoso, porque a gente gosta muito do quê? Que eu falei? Vocês lembram do que eu falei que a gente gosta muito? A gente gosta muito de acreditar. Então, existe um potencial risco mais autodestrutivo, que também é uma questão humana em torno daquilo que a gente sente sobre as emoções, que entra num âmbito aí um tanto pantanoso, sim, porque nós estamos destruindo, devastando o meio para priorizar outras coisas. Para que os produtos possam existir, a gente vai retirar matéria-prima para que as prateleiras possam estar cheias, enfim, isso é fato. Mas como é que a gente vai compensar isso? Será que a gente está responsabilizando os líderes de uma forma que eles possam ter consciência ambiental? Eu acho que esse carro que tu estás falando, Patrick, é o meio ambiente, particularmente. Sou uma pessoa que tem aí um olhar realista, se não pessimista, realista sobre aquilo que a gente está fazendo com o meio ambiente. Nós precisamos preservar as florestas, nós precisamos preservar as águas, mas eu não estou vendo uma responsabilização por parte da maioria massiva dos líderes governamentais do mundo em ser preocupado com uma situação como a mudança climática, como o derretimento das geleiras, como a emissão excessiva de CO2 no meio, como a morte de diversas espécies e a extinção delas, como uma acidificação nas águas. Eu não estou vendo uma iniciativa concreta nisso, porque a gente gosta muito de acreditar. E com os nichos ficando melhor estabelecidos, isso tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a linha produtiva, tem a ver com as fronteiras, tem a ver com a globalização, esses nichos vão fazer com que a gente acredite mais naquilo que a gente deseja e vai tornar essas crenças em grupos mais divididos também. Tanto que dentro de uma mesma crença religiosa você vai encontrar distinções, umas mais severas, outras menos, umas mais dogmáticas, outras mais tranquilas sobre algumas regras, menos regradas no caso. Então, acho que muita gente desacreditar que existe mudança no clima, que existe poluição, que é evidente, poluição está em todo lugar, e que existe produção de lixo. O exemplo mais raso, se a pessoa não acredita em mudança climática, será que a pessoa acredita que existe uma produção grande de lixo e que é uma demanda que não está sendo compensada no meio ambiente, que tem muito lixo no mundo, que a gente produz muito lixo, que não existe consciência ambiental? Eu acho que a pessoa pode acreditar, vai concordar comigo, mesmo que ela seja o mais fanático antiambientalista do planeta. Eu acho que nisso a maioria vai concordar. Nós produzimos lixo, certo? Está evidente. Se a mudança climática a pessoa finge que não vê, o lixo ela vai ver na porta da casa. Então, quando você começa a deixar de no planeta, a ebulição que muitas coisas estão, literalmente até nas temperaturas, nas coisas do mundo, nas belezas do mundo, nas espécies em extinção, acho que é bem preocupante, sim. Eu estou vendo muito isso acontecer devido à influência de líderes políticos que vão aí trazer em seus grupos, bem denominados, bem fiéis, e que despertam essa emoção da crença que a gente tem, mas não são líderes inspiradores como havia em maior quantidade, acho que até uns 10 anos atrás. Acho que tá piorando. Isso sim me preocupa, tá? Isso sim me preocupa. Não acho que a gente pode culpar o avanço da tecnologia, porque ele também requer matéria-prima, ela também requer matéria-prima e tudo mais, mas acho que em algumas crenças estimuladas, por pessoas que não têm esse entendimento de que a natureza ela tem recursos finitos. Acho que
tem culpados, mas não é uma pessoa só e nem uma coisa só, tá? Então eu queria agradecer a presença do Renan aqui no nosso quinto episódio. Foi um prazer enorme a tua contribuição, teu conhecimento sobre essas diversas áreas da nossa vida. E sou muito grato pela tua participação e espero que você participe mais vezes ao longo desses próximos episódios que a gente vai estar gravando. E você vai ser sempre muito bem-vindo aqui para falar conosco no Tô Pensando Ainda. Renan, foi um grande prazer falar contigo, cara. Realmente muito bom mesmo. Contigo também, Wesley. Sempre um prazer. E que tenhamos outras, se não várias e várias outras vezes, que possamos estar compartilhando junto esses lindos conhecimentos, como podemos dizer, que fazem a gente pensar. Tô pensando ainda. Muito obrigado, Renan, por você estar aqui de novo, agradecendo e te parabenizar também por todo o teu conhecimento, pelo teu profissionalismo e também pela tua contribuição, né, que é sempre muito grandiosa no âmbito que eu tenho conhecimento para falar. Acho que a vida ela é feita para ser compartilhada. Então, no mundo em que nós estamos o tempo todo sendo iludidos, e uma palavra que nós ouvimos muito é futuro, amanhã. Esperança no amanhã, esperança no futuro. Vota em mim, o futuro melhor, o futuro diferente. Esse futuro já chegou, ele é agora, ele não é bem aquilo que alguns esperavam, mas nós podemos, tentando colocar na equação, desde a educação, até a economia, até a linha produtiva, o possível colapso, o meio ambiente, poluição, amizade, relacionamentos, nós podemos colocar isso na equação para que isso resulte em, no mínimo, um entendimento diferente e pensar no que fazer, num futuro que vai ser, que já está sendo muito diferente do que foi o passado. Então, eu espero que nós três possamos continuar semeando, tá? E aprendendo uns com os outros sobre esse entendimento. Afinal, tem muita coisa ainda por vir e eu acho que quando nós raciocinamos, filosofamos, conversamos e nos comunicamos, a gente pode levar a você que está nos ouvindo uma mensagem legal. Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Me sigam lá no Insta, @Renan_Schwingel. Eu vou sempre ter uma mensagem para deixar por lá também. Obrigado, Wesley. Obrigado, Patrick. Vocês são pessoas muito inteligentes, muito capazes. Eu desejo que você, Patrick, aí também muito jovem, consiga sempre divulgar as tuas ideias aí na rede social e que a gente possa conversar sobre e se encontrar em muitos momentos, tá? Porque uma das coisas boas do virtual é isso. A gente consegue se aproximar também. A gente não afasta apenas. Então, um abraço para você que nos ouviu, um abraço a vocês. Obrigado pelo convite. E compartilha esse vídeo aí com pelo menos uma pessoa que faz a diferença. Isso aí. Muito obrigado, gente. Esse foi o 5º episódio do Tô Pensando Ainda. Um abraço, muito obrigado e compartilhe o episódio.